Bom dia, mulher como Isabel, bom dia, mulheres do Levantando Coroas, graça e paz. Glória a Deus, hein, pela vida de vocês. Nós estamos aqui nessa série de palavras, Mulheres como Isabel, que tem como inspiração o devocional Mulheres como Isabel. Nós estamos em 40 dias de palavra, nós estamos aqui nesse tempo de oração. E está sendo muito gratificante, né? O Senhor tem entregado muitas coisas maravilhosas, e eu estou muito feliz de ter você aqui, todas as mulheres que Deus tem trazido, e somente Ele poder de vocês. Eu agradeço a Deus por cada mulher que está aqui, em nome de Jesus, e eu estou muito feliz, gente, muito feliz com aquilo que Deus tem feito na minha vida. Estou muito feliz com as conexões que Deus tem feito, e a minha oração para esse tempo é ser resposta aonde Deus quer que eu esteja. E isso é tão lindo, né? Eu tenho dito, Senhor, eu quero te obedecer, eu quero fazer a tua vontade, por ter um coração puro, por te amar, Senhor, por dar uma resposta ao teu amor sobre a minha vida. E que seja assim na tua vida também, que não seja um servir por necessidade, que não seja um servir por uma posição, que não seja um servir por uma dor emocional, por uma necessidade de ser vista, mas para ser resposta, né? E hoje, no nosso devocional, nós vamos falar sobre os sonhos de Deus. Eu quero falar para você, mulher como Isabel, mulher que gera a vontade de Deus, mulher que decide sonhar os sonhos de Deus. Mulheres que sonham os sonhos de Deus, são as mulheres que geram os sonhos de Deus. E existe um lugar no coração de Deus onde os sonhos nascem. Existem sonhos que não nascem da nossa vontade. Eu não sei se você já reparou isso, mas comigo é assim. Eu vejo que teve sonhos, coisas que eu estou vivendo hoje, e nesse momento da minha vida, que são coisas maravilhosas. E são coisas que não nasceram de mim. Tem desejos que não vêm da carne, mas eles nascem no coração do próprio Deus. E ele deposita dentro de nós. Isso é tão incrível, você saber que hoje você vive coisas que você nunca sonhou, mas que o próprio Deus, o Espírito Santo, depositou dentro de você e ele te conduz a viver isso. Há desejos que ardem dentro de nós que somente o Senhor pode colocar dentro do coração de uma mulher. Existem sonhos que ardem dentro de nós, que chamam, que nos movem para algo maior. E se você nunca se sentiu assim, eu profetizo, eu declaro que em algum momento da tua caminhada com o Senhor, o Espírito Santo ele vai te tocar e ele vai te levar a fazer com que sonhos dele venham arder dentro de você, que você sinta esses sonhos chamarem você, esses sonhos assim levarem você a se movimentar para viver coisas maiores. E eu digo para vocês que é isso que eu tenho vivido hoje, é isso que eu tenho buscado hoje, Senhor. Aquilo que arde dentro de mim não é o que a minha carne gostaria. Eu gostaria de estar, de repente, lá, trabalhando na minha loja de produtos naturais, tendo a rede de salão de beleza que eu sonhava em ter lá em 2012, 2013, e cheguei a ter 2 salões, mas não eram os sonhos de Deus para minha vida. As lojas de produtos naturais, que eu cheguei a ter 2 lojas também, não era o sonho de Deus para minha vida. Os sonhos de Deus para minha vida é estar aqui, na presença dele, vencendo a timidez, vencendo a voz da rejeição, para falar. Muitos momentos da minha vida, eu não tinha voz, eu era uma mulher silenciada, muito quieta, muito calada. E hoje, quando eu olho aqui dentro, na frente, né, da câmera, gravando, falando com vocês, e pessoas que eu nem conheço, e Deus vai acrescentar, eu creio, muitas pessoas aqui. Foi necessário vencer e obedecer e deixar no meu interior gerar um sonho que não era meu, mas era algo que estava escrito da parte de Deus para minha vida. Em Mateus 28, versículo 19, a Bíblia nos lembra, nos mostra um chamado, uma ordem, uma declaração de Jesus, uma ordem de Jesus para nós. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando eu olho para esse versículo, eu vejo, esse é um sonho do céu. Esse é um chamado eterno. Isso é uma convocação
de Deus, para que vidas sejam alcançadas através da minha vida e através da tua vida que está me ouvindo agora. E através da vida que talvez você vai compartilhar esse vídeo, que você sabe que essa pessoa tem algo especial da parte de Deus. E eu creio que Deus, ele levanta mulheres como Isabel, levanta homens, mas Deus, ele também levanta mulheres como Isabel, mulheres que não vivem apenas a vida de uma forma comum, ainda que nós sejamos mulheres comuns. Eu sou uma mulher comum, eu tenho uma vida comum, eu tenho um marido comum, com filhos comuns, mas com uma vida nada comum, porque eu vivo milagres, eu vivo na dependência do Senhor, eu vivo aos pés de Jesus, orando para que Ele possa me limpar, para que Ele possa esquadrinhar o meu coração, para que Ele possa me levar a níveis maiores de quebrantamento, de dependência. E eu creio que o Senhor, ele tem buscado essas mulheres que vivem, né, uma vida nos seus lares, com seus maridos, fazendo seu almoço, como a gente, né, está fazendo agora. Daqui a um pouco os meus filhos chegam também. Mas mulheres que decidem sonhar os sonhos de Deus, mulheres que decidem viver os sonhos de Deus, mulheres que decidem pelo Senhor. E não são sonhos levianos, não são fantasias da carne, mas sonhos que nascem no Espírito, sonhos que vêm do Espírito Santo para nós. Assim como Maria, talvez Maria jamais tivesse sonhado, imaginado que ela iria gerar o Salvador, né? E Deus tinha esse plano para Maria, assim como tinha para Isabel, que talvez nunca deixou de orar, quem sabe, pelo seu filho, mas na sua idade avançada, talvez tinha parado de orar ou pedir por esse sonho de gerar um filho. Mas existem sonhos que nascem do Espírito e que vão ser concretizados na minha e na tua vida, amém? Existem sonhos que apontam para um propósito, existem sonhos que geram vida, e vida de Deus, e vida em abundância. E eu oro em nome de Jesus que você seja essa mulher que gera a vontade de Deus, que vai para os pés de Jesus, mesmo na tua vida comum, e que você decida abrir o teu ventre. E eu falo de um ventre natural, em nome de Jesus. Se você ainda não é mãe, tem desejo de ser, você vai gerar o teu filho, ou um filho no teu coração, mas que você dê liberdade para o Espírito Santo gerar no teu útero espiritual, para você gerar a vontade de Deus no teu ventre espiritual, amém? Em nome de Jesus, que você seja essa mulher. Existem desejos que apenas só Deus pode colocar dentro de nós. Existem sonhos que Deus planta no nosso coração. O sonho de servir, o sonho de viver os projetos de Deus, o sonho de ver uma família restaurada, o sonho de renovar votos de casamento, o sonho de alcançar vidas, sonhos, vontades de ler a palavra, de buscar a palavra, de ensinar a palavra. São tantas coisas que talvez você pode ser uma mulher que tem sonhos. E só que às vezes, mulheres, nós vamos deixando esses sonhos de lado, são tantas mentiras, tantas fortalezas, tantos enganos, tantas situações que às vezes nos afastam do sonho de Deus. E eu creio sim que existem sonhos simples, sonhos preciosos, e sonhos que são importantes para nós, né? Às vezes eu sonho de uma casa própria, às vezes eu sonho de uma profissão, de uma viagem, de morar em outro lugar, num outro estado, numa outra nação, de aprender um novo idioma, de tocar um instrumento, de aprender algo novo. Mas Deus, ele conduz a nossa história. Deus, ele conduz a nossa história, amém? Você confia nisso? Você crê que Deus conduz a tua história? Eu acredito. Eu creio profundamente que Deus conduz a minha história e toda a minha casa. E se Deus conduz a nossa história, não existe limites para a gente viver o melhor de Deus. Eu creio nisso. E a palavra fala lá no livro de Efésios, Efésios 3, acho que é o verso 20, a palavra fala que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, ou seja, o poder que opera em nós. O Pai, aquele que nos formou, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E eu falo para vocês, tem coisas hoje que eu não imaginava viver. Conexões de conhecer pessoas que eu não imaginava viver. E Deus fez na minha vida, Deus está fazendo na minha vida. Dani, aonde Deus vai te levar? Eu não sei.
Ele disse que eu ia passar por uma transição, mas eu ainda não sei exatamente aonde ele vai me levar e o que, que tem do outro lado. Eu estou me preparando para a transição, eu estou orando por isso, eu estou orando para que ele prepare o meu coração, assim como o irmão ontem lá no nosso GP, ele falou sobre o recipiente. Eu digo, Senhor, eu sou esse recipiente, então me prepara para receber aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E eu creio que ele faz infinitamente mais do que nós pedimos, mais do que nós pensamos. Existem sonhos que nasceram na infância. Quantas vezes, como meninas, quando nós ainda somos crianças, meninas, nós sonhamos muito, as crianças sonham muito. Eu vejo pelos meus filhos, eles são sonhadores e coisa maravilhosa ver os sonhos de criança. Uma criança sonhar e sonha com o futuro, sonha com aquilo que vai viver, sonha naquilo que vai se tornar, sonha com super-heróis. Eles vivem muitas vezes nas suas brincadeiras aquele momento com intensidade. Só que existem muitas mulheres, muitas pessoas que crescem acreditando que os sonhos ficam para trás, e eu creio que existem convicções, existem sonhos que Deus planta em nós, deposita em nós na nossa infância, que vem da eternidade para esse mundo dentro de nós, porque vem do Senhor, vem do eterno. Só que aonde nós estamos, muitas vezes, nós passamos a acreditar que isso fica para trás, que não é para nós. E a verdade é que Deus, ele não esquece das sementes que ele plantou em nós. Eu creio muito nisso, que Deus não esqueceu de nenhuma semente que ele plantou em mim. E eu declaro, eu profetizo que Deus, ele não esqueceu das sementes que ele já plantou dentro de você. Existem sonhos que Deus colocou em mim, na tua vida, ainda na tua infância. E que agora, na maturidade, Deus vai nos permitir viver. Quando eu era moça, quando eu era criança, eu sonhava em ser psicóloga, e hoje eu não fiz uma faculdade de psicologia, mas eu me formei como terapeuta. Hoje eu sou, né, esse ano, em nome de Jesus, eu termino a minha formação como psicanalista clínica, e hoje, através da minha profissão, que carrega um sacerdócio, eu tenho cuidado de muitas pessoas. Hoje eu atendo os meus irmãos que estão no campo missionário, no projeto Campos Brancos. Hoje eu cuido das mulheres na escola de cura online. Hoje nós temos a plataforma que nós estruturamos para cuidar de vidas nessa área emocional. E eu vejo que era algo que Deus tinha plantado dentro de mim. E que eu dei alguns giros, né? Eu estava ali no mundo e a roda estava girando, mas chegou o momento de viver aquilo que Deus tem para minha vida hoje na maturidade. É um sonho de criança melhorado, vamos dizer assim, nas mãos de Deus, muito mais do que eu sonhei na minha infância. E eu creio que ele nos permite viver, porque a palavra que está lá em Eclesiastes 3 fala que existe um tempo determinado, existe um tempo para todo o propósito debaixo do céu. A palavra declara isso, Deus nos fala isso através da sua palavra. Existe tempo de nascer, existe tempo de florescer, existe tempo de viver o que Deus prometeu, existe tempo de se tornar árvore de sustentação, que foi a palavra que Deus trouxe para o Levantando Coroas, para as mulheres que estavam na nossa reunião, dia 31 de dezembro de 2025. Se você não assistiu, ela está lá no canal. Então, mulheres, existe tempo para todas as coisas, e eu oro que seja o tempo de você viver os sonhos de Deus para a tua vida, que você decida viver os sonhos que talvez você enterrou, que situações que você viveu fez talvez você enterrar sonhos que eram da parte de Deus para a tua vida. Ao longo da tua caminhada, muitas coisas acontecem, ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, muitas coisas vão acontecendo, situações difíceis, frustrações, lutos, mentiras que nós acreditamos, fortalezas internas, jericós internas que vão se levantando dentro de nós, contra a nossa mente, contra Deus, e vai chegar um tempo que a gente vai ter que derrubar isso dentro de nós e decidir gerar, acreditar no Senhor, acreditar na palavra dele. Quantas vezes nós acreditamos que os sonhos são grandes demais, que é impossível demais, que não somos capazes, que somos insuficientes, que não é real, que não é para nós, que nós não vamos dar conta. Eu falei todas essas coisas e outras coisas também. E aquilo que às vezes era um sonho para ser vivido, se tornou um sonho engavetado, que ficou guardado, às vezes até enterrado, vamos dizer assim. Mas Deus não abandona as sementes. Há momentos que o Senhor, ele começa a remover os espinhos do coração, ele começa a mexer na terra da nossa alma e cuidar novamente daquilo que ele plantou. Jesus falou na parábola do semeador que
que foi semeada em boa terra, a semente foi semeada em boa terra, né? Que aquele que ouve a palavra e compreende a palavra dá fruto, e produz 100, outros 60, outros 30. Então, eu creio que Deus, ele cuida do nosso coração, para que os sonhos que ele plantou em nós possam germinar. Isso, para mim, é muito profundo, porque eu entendo que existem sonhos que estão ardendo dentro de nós, e que às vezes a gente acha que não tem capacidade para viver, mas que foi o próprio Cristo, foi o próprio Pai que colocou dentro de nós, que quando nós viemos para esse mundo, esses sonhos já estavam dentro de nós, fazem parte da nossa missão, fazem parte de um propósito eterno, algo maior que os nossos olhos podem ver. E às vezes, pelas dores de alma, as feridas, a gente vai se afastando disso. E eu me emociono porque não é porque eu estou sentindo uma dor, mas é porque o Espírito Santo, ele vai testificando isso. E eu vou lembrando, à medida que eu vou falando com vocês, eu vou lembrando de tudo que eu vivi. E hoje eu vejo assim que eu tive tanta dificuldade de largar algumas coisas, porque era tudo que eu tinha. E Deus dizia, o Espírito Santo dizia assim, larga que eu tenho coisas maiores, larga que eu tenho um sonho maior. E de fato... E, de fato, as coisas que vêm dele são muito maiores e muito melhores. A gente só precisa, às vezes, de uma dose de coragem para soltar a corda, né? E para gerar o sonho dele. Então, os sonhos, grandes sonhos, sonhos da parte do Senhor, são gerados no Espírito. Sonhos de Deus também precisam ser gerados. Uma mulher, assim como uma mulher que gera um filho no ventre. Eu tenho 3 filhos, eu creio que tem algumas mães aqui. Existem sonhos, né, que são gerados dentro do nosso útero espiritual. E gerar um filho existe processo, existe todo um tempo de formação. E às vezes vai ter espera, vai ter dores, vai ter desconforto, vai ter mal-estar, né? Vai ter horas que a gente não vê a hora do filho nascer, tem muitas coisas. E os processos vão transformando, os processos vão moldando, vão dando forma. Uma mulher que gera um filho passa pelo parto. Às vezes passa pelo parto normal, às vezes passa pela cesárea, que foi o meu caso, onde o corpo ele é aberto em camadas para que a vida venha à existência. Mas quando o filho está nos braços, a alegria supera a dor. E eu quero te dizer, às vezes você está gerando algo da parte de Deus. Às vezes você já está com a semente aí dentro no teu útero espiritual e você já está gerando, que às vezes está doendo. Tá doendo, mas eu quero te dizer que quando nascer, quando vir para a luz, quando você entender a alegria de gerar algo maior da parte do Senhor, a alegria de ser uma Maria, de ser uma Isabel, vai superar toda a dor, todo o desconforto que você está sentindo. Porque assim são os sonhos de Deus. A palavra fala no livro de Salmo 126:5, os que semeiam em lágrimas cegarão ou colherão com alegria. Há lágrimas no processo, mas também há alegria na colheita, aleluia. Você recebe a alegria na colheita. A fé nos faz, muitas vezes, enxergar antes de acontecer. Sonhar com Deus também envolve fé. Nós precisamos aprender, minhas irmãs, a imaginar aquilo que Deus nos prometeu. Você precisa se ver. Você precisa fechar os teus olhos e ver você fazendo. Você precisa sentir dentro de você a alegria de viver aquilo que Deus tem para você. Ainda que você saiba que vai ter desconforto, que você está passando desconforto, deixa uma fé substancial ser gerada dentro de ti. Que você sinta isso, que você se alegre, que você aprenda a ver, a imaginar aquilo que Deus já te prometeu, e se prepare, se mova, se prepare até chegar o tempo de viver isso. Né? Veja com os olhos do Espírito aquilo que ainda não aconteceu no natural. Em Hebreus 11 nos fala sobre a fé, a Bíblia nos ensina sobre a fé, a certeza das coisas que se esperam, a convicção, a certeza dos fatos que não se veem. E eu creio que esse versículo nos ensina aí, fecha os teus olhos e começa a gerar, começa a esperar, começa a sentir, começa a gerar essa convicção daquilo que às vezes no natural você não está vendo, mas você sabe que está liberado no céu, que vai acontecer, que vai ser gerado e vai vir à existência, porque aquele que te prometeu não dorme, não esquece.
A fé nos permite acessar aquilo que já existe no coração de Deus, então fecha os olhos e começa a se ver, começa a declarar, começa a se alegrar, começa a movimentar o teu corpo, começa a se quebrantar, começa a dançar na presença de Deus, deixa Ele te tomar, deixa Ele te arrebatar no teu espírito, deixa Ele te levar a uma nova dimensão. Talvez, imagina isso, talvez você está tocando vidas, abraçando mulheres, restaurando famílias, renovando os votos do teu casamento, como foi o meu caso. Talvez você está vendo os teus filhos crescer, sendo preparados, vivendo para o propósito, sonhos de Deus, sonhos para a tua vida, projetos de Deus para a tua vida. Deus escreve a nossa história, Deus escreveu a minha história, Deus escreveu a tua história, e Deus, nada pega Deus de surpresa. Deus, ele conhece cada capítulo da nossa vida. A palavra fala no Salmo 139:16, que ele viu o nosso corpo informe, que no livro dele existem, os nossos dias todos estavam escritos, os meus dias estão escritos, os teus dias estão escritos, cada um deles estão escritos e determinados por ele, aleluia. Quando nenhum dos nossos dias ainda havia, tem coisas que nós nem vivemos, que nós nem sabemos, já está escrito por ele. Ele já determinou para nós. Então, já a nossa história já está no coração de Deus. O que você está gerando, esse arder dentro de você, já vem do coração de Deus, já está no coração dele, já está na mente dele. A palavra fala que Deus tem planos para nós. Isso é tão incrível. Deus tem um plano para mim. Ei, Priscila, Lucimara, Eunice, Maria, Josiane, Deus tem planos. Deus tem planos, Adri, Deus tem planos para você. Jace, Deus tem planos para você. Arielle, Deus tem planos para você. Deus tem plano para você. Márcia, Jaqueline, Deus tem planos para você. Aleluia! Ele nos desenhou, ele escreveu os nossos dias, e nós precisamos fazer, nos mover na fé, na obediência. E eu oro por um tempo de despertamento em nome de Jesus, e eu creio que esse é o tempo. Esse devocional hoje aqui, em nome de Jesus. Hoje é dia 5 de março de 2026. Esses dias eu falei 2025, né? Eu digo, meu Deus, depois que eu me dei conta, 2026. Março de 2026, um tempo de despertamento, um tempo de decidir, Pai, desperta em mim os teus sonhos, que os sonhos que vêm de Deus, os teus sonhos comecem a clamar dentro de mim, borbulhar dentro de mim, e assim como uma mulher que sonha em ser mãe, mesmo sendo estéril, Deus gera vida, Deus dá vida. Ei, Deus faz da estéril mãe de filhos, aleluia, lá em Salmo 103, e Deus fala isso, a Bíblia declara isso, que Deus fez da mulher estéril, viva em família, seja alegre, mãe de filhos, aleluia, aquilo que parecia impossível, Deus fez nascer, e eu quero orar por você, amém, em nome de Jesus, vamos orar? Espírito Santo, eu te louvo e te agradeço por cada mulher, por esse tempo, Senhor, de devocional de mulheres como Isabel. Nós estamos, Pai, nesse tempo de 40 dias, de segunda a sexta-feira, orando, Pai, nesse lugar, ao ponto de meio-dia, Senhor. Em nome de Jesus, orando, Senhor, por aquilo que o Senhor está gerando dentro de nós, nas mulheres do Levantando Coroas, na escola de cura, Senhor, para cada vida que o Senhor está trazendo, Pai. E eu oro em nome de Jesus que seja hoje, seja agora, um tempo de reativação de sonhos. Pai, envia anjos, ministradores, Pai, em cada casa, em cada lar, onde essa mulher está ouvindo essa mensagem, essa oração agora. Os anjos que o Senhor tem determinado para essa mulher, para acompanhar ela durante toda a história dela nessa terra, Senhor, para trazer reativação de sonhos, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu oro que haja um despertamento das sementes que estavam guardadas dentro dessas mulheres, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu oro que reacendam desejos que nasceram do teu coração, Pai, no coração dessas mulheres. Sopra, Espírito Santo, sopra, que elas sintam o soprar do Espírito agora, em nome de Jesus, que sopre o vento do Espírito nesses corações agora, reacendendo a chama, o desejo, desejos que nasceram no coração do Pai, que sejam acesos, incendiados agora nesses corações, Pai, em nome de Jesus, que seja sobre a minha vida também, sobre a vida do meu marido, dos meus filhos Jorge, Maria, Helena, Senhor,
Isaac, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu oro, Pai, Senhor, pelas conexões certas na vida de cada irmã minha, Senhor. Nas nossas vidas, que, Pai, eu declaro oportunidades se abrindo, que os caminhos vão se abrir, um caminho aberto pelo Senhor, Pai, porque eu creio que quando o Senhor nos chama para um lugar, o Senhor já está lá, o Senhor é o Deus da missão, o Senhor é o Deus da missão, então quando o Senhor nos envia, o Senhor já está lá, os seus anjos já estão lá, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que essas mulheres coloquem os pés em lugares onde elas jamais imaginaram, Senhor, porque é o Senhor reacendendo, Senhor, os sonhos, é o Senhor trazendo a existência, Pai, em nome de Jesus. Mulheres que vão sentar à mesa com pessoas que elas jamais pensaram em encontrar, Senhor. Coisas que pareciam tão distantes, vai acontecer em nome de Jesus, por fé, eu declaro por fé, Senhor, seja qual for o sonho, mas vem de ti, Senhor, se vem do Senhor, é uma semente que o Senhor plantou no útero espiritual dessa mulher, vai acontecer, vai voltar dele, essa mulher vai sentir nas suas entranhas, vai sentir no seu útero a movimentação do Espírito Santo, aleluia, em nome de Jesus, eu declaro que essas mulheres vão dizer, isso é obra do Senhor, isso é obra do Senhor, assim como Isabel declarou, Pai, quando ela sabia que estava gerando João Batista, Pai. Aleluia, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, Pai, por mulheres que se permitam gerar os sonhos de Deus, Pai. Eu oro por mulheres firmes, Pai, numa fé que sustenta, numa fé que, Senhor, que faz perseverar, Senhor, que faz fortalecer, Pai, numa fé que abre o caminho, Senhor, numa fé que gera obediência, numa obediência que conduz aos lugares certos, às pessoas certas, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que possamos viver o teu sobrenatural, a tua vontade, Pai, em nome de Jesus, e que sim, Pai, elas vão, Senhor, por todos os lugares, Senhor, que o Senhor tem para elas, em nome de Jesus, e que comece agora os sonhos que estavam engavetados ou que estavam enterrados, Pai, em nome de Jesus, que comecem a borbulhar, que comecem a ferver, Senhor, no coração, no ventre, Pai, na alma, no espírito, Senhor, que elas sintam manifestações no físico, Pai, e que elas possam saber, é obra de Deus, é obra de Deus, é o sonho dele sendo gerado dentro de mim, e ainda que haja desconforto, vai nascer, e quando você tiver com o menino nos braços, você vai se alegrar no Senhor, aleluia, glória a Deus, amém. Amém, amém, minha irmã, em nome de Jesus, glória a Deus, obrigado por você estar aqui, glória a Deus por esse tempo, em nome de Jesus. Se você quiser o nosso e-book, nosso devocional, tem o link aqui que eu vou deixar para vocês embaixo do vídeo. Se você quiser participar da imersão de cura da criança interior, lá da plataforma também, que é uma imersão maravilhosa, tenho certeza que vai trazer muita cura, muito entendimento para você, para tua casa, em nome de Jesus, entra lá, acessa o link, amém? Um beijo, ó, meus filhos estão chegando, um beijo, Deus abençoe.